Você já parou para pensar se tudo o que está acontecendo no mundo ultimamente é coincidência? Ou se existe algo muito maior se formando por trás disso tudo? Às vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo, e quanto mais eu observo, mais eu sinto que algo gigantesco está se movendo silenciosamente, como se uma engrenagem antiga tivesse começado a girar novamente. E, por mais que muita gente finja que está tudo bem, eu consigo perceber que existe uma tensão pairando no ar, uma sensação de que estamos caminhando para um ponto de não retorno. É como se cada crise, cada discurso global, cada avanço tecnológico estivesse empurrando a humanidade para uma direção inevitável. E quando eu olho para as profecias, eu percebo que esse caminho já estava escrito há séculos. Nada do que vivemos agora pegou Deus de surpresa. Mas pega o mundo de surpresa menos porque o mundo se acostumou com a distração, com o ritmo acelerado, com a superficialidade. Só que quando eu paro para analisar com calma, tudo começa a fazer sentido. Um sentido assustador, profundo, inquietante, mas claro. E é aí que eu percebo: o sistema do anticristo não vai aparecer do nada. Ele vai sendo construído devagar, no silêncio, enquanto as pessoas estão distraídas. E é impossível não enxergar isso hoje. Eu começo a olhar para a forma como o mundo está se tornando cada vez mais dependente da tecnologia. Não é só uma ferramenta, é quase uma extensão da vida das pessoas. E quanto mais dependência existe, mais controle se instala. Eu vejo governos criando formas de monitoramento cada vez mais sofisticadas, empresas sabendo absolutamente tudo sobre o comportamento humano, sistemas financeiros migrando para o digital como se fosse a única opção. E quando percebo isso, uma coisa fica clara: o primeiro passo para um sistema global é sempre o controle da informação e das escolhas. Só que agora, isso já é uma realidade. Não é futuro, não é teoria, não é previsão, é presente. E o mais intrigante é que essa transição não veio com força ou violência, veio com praticidade, veio com facilidade, veio com a promessa de segurança. O controle moderno não se baseia no medo explícito, mas na conveniência. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. Quanto mais fácil algo parece, mais rapidamente as pessoas abrem mão da própria privacidade. E cada vez que alguém aceita isso sem questionar, o sistema cresce mais 1 centímetro, sem barulho, sem resistência, sem consciência. E é por isso que eu digo que estamos vivendo o estágio mais perigoso, o da aceitação automática. Eu observo também como as crises globais, principalmente as recentes, menos nunca vêm sozinhas. Sempre aparece junto delas uma solução global, sempre com um discurso unificado, como se todos os líderes do mundo recebessem a mesma cartilha, a mesma frase modelo, a mesma postura. E isso me assusta, não porque eu tenho medo do futuro, mas porque eu sei exatamente o que as escrituras dizem sobre a preparação para um governo mundial. Um governo que vai se apresentar como salvador, como unificador, como pacificador, mas que na essência será o inverso de tudo isso. E eu começo a entender que o inimigo nunca trabalha de forma caótica. Ele trabalha organizadamente, estratégica e psicologicamente. Ele prepara o terreno antes de colocar o personagem principal. E quando eu vejo a política atual, a manipulação midiática, a intolerância crescente com qualquer opinião diferente, a pressão por uma sociedade padronizada, eu começo a ver esse terreno sendo preparado. E isso não é coincidência. Esse alinhamento global não acontece do nada. E o mais perturbador é que a humanidade está sendo moldada exatamente para aceitar alguém que assuma esse controle por completo. As pessoas estão cansadas, estão ansiosas, estão desesperadas por estabilidade. E uma população desesperada aceita qualquer solução, até uma falsa salvação. Eu também percebo como a espiritualidade do mundo está mudando. Não é só ateísmo. É pior, é uma mistura de confusão, superficialidade e relativismo. Hoje tudo é permitido, tudo é verdade, tudo é descartável. E quanto mais bagunçada espiritual e emocionalmente uma geração se torna, mais vulnerável ela fica ao engano. E a Bíblia avisou isso com muita clareza. Antes da revelação final, viria um tempo de profundo engano. Tão profundo, tão bem construído, que enganaria até os mais preparados, se possível. E quando eu olho ao meu redor, eu vejo isso acontecendo em alta velocidade. Eu vejo as pessoas perdendo o senso de certo e errado. Vejo líderes manipulando multidões. Vejo ídolos culturais promovendo comportamentos que afastam a humanidade de Deus. Vejo sistemas educacionais transformando valores bíblicos em piadas. Vejo cada vez menos espaço para a fé verdadeira e mais espaço para ideologias que se opõem diretamente às Escrituras. Vejo um mundo que rejeita a verdade,
mas abraça a mentira com facilidade, e isso me faz pensar profundamente. Se o mundo está tão preparado, emocionalmente, politicamente, tecnologicamente e espiritualmente, o que exatamente ainda falta para o sistema do anticristo estar completamente estabelecido? E a resposta que fica martelando na minha mente é simples e ao mesmo tempo assustadora: falta muito pouco. Porque na prática, o sistema já está funcionando, as engrenagens já estão girando, a preparação já está avançada. A única coisa que ainda não apareceu é o líder final. Mas o palco já está montado, as luzes já estão acesas, as cortinas já estão abertas. E, quando ele entrar em cena, o mundo vai aplaudir, achando que encontrou o Salvador, sem perceber que está recebendo o maior engano de todos os tempos. E é por isso que eu preciso te fazer uma segunda pergunta, menos talvez, ainda mais importante. Você consegue perceber isso? Ou você ainda acha que tudo isso é apenas coincidência? Quanto mais eu reflito sobre tudo isso, mais eu percebo que o que está acontecendo no mundo não é aleatório. É como se cada peça estivesse sendo encaixada com precisão, como se existisse uma inteligência por trás dos acontecimentos, direcionando tudo para um único destino. E quando eu olho para esse destino, eu vejo claramente o que a Bíblia descreveu como o auge do engano. O sistema do anticristo não é apenas político, nem apenas espiritual. Ele é completo, ele abrange tudo, ele molda o ambiente, prepara a mentalidade, treina as emoções das pessoas, e tudo isso antes mesmo do personagem principal aparecer. E essa preparação, para mim, se torna cada dia mais evidente quando eu observo como as pessoas reagem às crises. Parece que, a cada dificuldade global, a paciência da humanidade diminui, a ansiedade aumenta e a busca por uma solução rápida se torna quase desesperada. E essa pressa por respostas abre espaço para qualquer voz que se apresente como guia. E eu percebo que estamos vivendo exatamente essa fase, a fase da vulnerabilidade universal. Hoje o medo tem mais força do que a razão. O medo controla mais do que governos. O medo dita comportamentos, crenças e decisões. E a Bíblia sempre deixou claro que o medo é um dos instrumentos favoritos do inimigo, porque pessoas com medo aceitam qualquer coisa desde que pareça trazer estabilidade. E quando eu percebo isso, fica ainda mais claro que o palco está sendo armado para um líder que vai usar o sentimento humano como arma. E não é só o medo, é também a distração. Eu vejo como as pessoas vivem conectadas a telas, rolando vídeos sem parar, absorvendo milhões de informações contraditórias todos os dias. E no meio desse caos, a capacidade de pensar profundamente desaparece. As pessoas não param para refletir, não param para questionar, não param para discernir. O mundo está treinado para reagir, não para analisar. E isso cria uma geração inteira que está pronta para seguir quem aparecer com uma narrativa simples, clara e emocionalmente agradável. E eu sei que isso parece forte, mas é exatamente assim que o engano opera. Ele não precisa convencer com lógica, ele convence com sensação. Ele cria uma experiência, ele cria uma onda, ele cria um clima. E quando a maioria embarca nesse clima, a minoria que percebe o engano é vista como estranha, como exagerada, como problemática. E isso é exatamente o que eu vejo hoje acontecendo com quem tenta falar a verdade. A verdade agora incomoda. E quando a verdade incomoda, ela passa a ser atacada. E quando ela é atacada, ela perde espaço. E quando ela perde espaço, a mentira assume o lugar, não porque é mais forte, mas porque é mais confortável. E é nesse vazio que o sistema cresce, invisível, mas presente, suave, mas poderoso. Eu observo também como as estruturas globais estão se unindo de forma cada vez mais intensa. Economias interligadas, políticas alinhadas, organizações internacionais ganhando força. Discursos que se repetem em países totalmente diferentes, como se fossem escritos pela mesma pessoa. E isso me faz perceber que a independência das nações está desaparecendo. O mundo está se tornando um corpo único. E um corpo único precisa de uma cabeça única. E essa cabeça, segundo as Escrituras, não será escolhida por Deus. E enquanto essa unificação acontece, existe outro elemento que cresce de maneira assustadora: a manipulação da verdade. Hoje a verdade não é mais absoluta, é adaptável. Cada um cria sua própria versão. E isso abre uma porta gigantesca para que um líder global se torne a referência final sobre o que é verdade e o que não é. A humanidade está cansada de opiniões. Ela está caminhando para um momento em que vai desejar uma única voz, uma única autoridade, uma única explicação. E esse é exatamente o cenário ideal
para o grande engano se manifestar. Além disso, eu observo como o comportamento humano está mudando. As pessoas estão cada vez mais sensíveis, mais explosivas, mais facilmente manipuláveis. Basta uma manchete para gerar pânico. Basta um vídeo viral para provocar ódio. Basta um comentário para iniciar uma guerra de opiniões. E, quando eu olho para isso, eu vejo claramente que estamos vivendo um tempo em que a emoção domina a razão. E pessoas guiadas pela emoção são facilmente direcionadas. E não para por aí. Eu vejo como a moralidade também está sendo desconstruída. Aquilo que antes era sólido, agora é questionado. Aquilo que antes era certeza, agora é relativizado. E a ausência de padrões morais cria um espaço onde qualquer comportamento pode ser normalizado. Isso destrói o discernimento. E o discernimento destruído abre espaço para aceitar qualquer liderança, qualquer ordem, qualquer comando. E quando eu percebo tudo isso junto, tecnologia, política, comportamento, espiritualidade, moralidade, economia, medo, distração, eu vejo um gigantesco quebra-cabeça sendo montado. Cada peça parece isolada, mas quando eu afasto um pouco a visão, a imagem começa a aparecer com clareza. E a imagem que surge é exatamente aquela descrita na Bíblia. Uma estrutura mundial unificada, controlada, monitorada, emocionalmente instável e espiritualmente vulnerável. E dentro dessa estrutura, falta apenas uma coisa: alguém para assumir o controle e completar a obra. E é aqui que a sensação de urgência cresce dentro de mim, porque eu sei que nada disso é exagero, nada disso é teoria, nada disso é paranoia. Isso é realidade. Isso está acontecendo agora. Eu sinto que parte da minha responsabilidade é alertar, abrir os olhos, fazer com que as pessoas enxerguem além do que está diante delas, porque o perigo não está no que é visível. O perigo está no que é aceito sem questionamento. E por isso eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade do meu coração. O sistema do anticristo não está começando. Ele já está ativo. Ele só não se revelou completamente ainda. E essa consciência me faz olhar para o mundo com outros olhos. Eu vejo as manchetes e percebo intenções ocultas. Eu observo discursos e enxergo alinhamentos invisíveis. Eu vejo decisões políticas e entendo que não são apenas escolhas, são etapas. Etapas de uma preparação global que já está avançada. Muito mais avançada do que a maioria das pessoas imagina. E isso me leva à próxima pergunta que eu preciso fazer. Uma pergunta que vai guiar o restante do nosso vídeo. E que talvez você nunca tenha parado para refletir profundamente. Se esse sistema já está em funcionamento, onde exatamente ele está mais evidente? E por que tanta gente ainda não percebe? A cada passo que eu dava naquela reflexão silenciosa, era como se meu espírito fosse levado para mais perto do momento em que tudo mudou na história do universo. Eu entendia que não estava apenas analisando um texto antigo, nem descrevendo um acontecimento distante. Era como se eu estivesse sendo colocado diante de uma realidade que afetou cada anjo, cada criatura celestial e cada existência criada por Deus. E quanto mais eu avançava, mais forte ficava dentro de mim a sensação de que havia algo que nós seres humanos raramente percebemos: o impacto indescritível que a morte de Jesus teve no céu. Eu sempre ouvi falar sobre a cruz, pelo lado humano, dor, sacrifício, culpa, redenção. Mas, naquele momento, algo dentro de mim começou a se abrir para outra perspectiva. Uma que vai além do que os olhos terrestres puderam ver. Eu comecei a imaginar, com todo o meu coração, o que se passou no mundo espiritual, quando o Cordeiro de Deus foi levantado naquele madeiro. E quanto mais eu mergulhava, mais o peso disso se tornava vivo. Não era apenas sobre o sofrimento de Cristo. Era sobre o choque que percorreu o céu como um trovão silencioso, como uma luz cortando a eternidade. Eu conseguia quase sentir a respiração suspensa dos anjos, aqueles seres que contemplaram menos, desde a criação, menos cada obra das mãos de Deus. Agora assistiam ao próprio autor da vida ser tratado como se fosse a própria personificação do pecado. Por mais que eles entendessem a justiça divinal, nada o poderia preparar los para ver o Santo dos Santos sendo cuspido, ferido, humilhado. Era como se o universo inteiro se inclinasse para observar o ponto mais profundo da batalha espiritual. Enquanto eu pensava nisso, algo me atingiu com força. Se até os anjos, que não pecaram, ficaram impactados, como nós, que somos os alvos desse sacrifício, podemos passar por isso de forma superficial? Como podemos olhar para a cruz como se fosse apenas mais uma história? E foi aí que percebi que naquele instante, o céu não estava quieto. Ele estava em completa tensão.
O exército celestial não estava celebrando, não estava cantando, estava observando com temor e uma reverência tão intensa que nenhum ser humano consegue traduzir totalmente em palavras. Eu imaginava o clímax daquele momento, quando o filho levantou os olhos e disse: "Está consumado". Nesse instante, eu quase conseguia ouvir um suspiro que atravessou dimensões, uma mistura de dor, alívio, choque e triunfo. E ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava como um trovão espiritual: como a criação respondeu ao sacrifício do Criador? Foi nessa parte que o meu coração começou a queimar. Porque a verdade é que enquanto nós aqui muitas vezes ignoramos o preço pago, os anjos nunca esqueceram. Eles viram a glória do Filho antes da encarnação, viram o poder com que ele criou o universo, viram-no sendo adorado pelos serafins, e agora o viam morrer. Para eles, não era apenas uma cena dramática, menos era algo tão profundo que marcou para sempre o próprio céu. Eu me peguei imaginando o que aconteceu imediatamente depois que Jesus entregou seu espírito. Se do lado de cá houve trevas, terremoto, véu rasgado, do lado de lá houve uma tensão espiritual que nenhum profeta conseguiu descrever completamente. A vitória estava selada, mas o silêncio que se seguiu carregava um peso eterno. Os anjos sabiam que nada no universo seria igual. E enquanto eu refletia, comecei a entender algo que tocou profundamente minha alma. Os anjos não adoram a Deus apenas porque Ele é poderoso. Eles o adoram porque viram com seus próprios olhos o amor mais extremo que o universo já testemunhou. Eles viram o Criador escolher ser ferido para salvar aqueles que o rejeitaram. Viram o rei aceitar uma coroa de espinhos para restaurar súditos rebeldes. Viram a majestade eterna experimentar a morte para destruir o poder dela. E isso mexeu comigo de um jeito que eu não esperava, porque me mostrou que quando eu oro, quando eu busco, quando eu tento me aproximar de Deus de verdade, eu não estou apenas entrando num ambiente espiritual comum. Menos. Eu estou entrando numa realidade marcada pelo sangue do Cordeiro. Uma realidade que os anjos respeitam profundamente. Uma realidade onde toda adoração, toda vitória, toda esperança tem um único fundamento: a cruz. Quanto mais eu entendia isso, mais claro ficava que nós não somos espectadores distantes dessa história. Nós somos o motivo. E ao perceber isso, uma convicção começou a crescer dentro de mim. Se o céu inteiro tremeu quando Cristo morreu, então eu preciso viver de um jeito que reconheça esse sacrifício. Preciso honrar o que até os anjos contemplam com temor. E é por isso que neste momento, enquanto eu compartilho essas palavras, sinto que muita gente que está me ouvindo ou me assistindo vai experimentar a mesma coisa que eu senti. Um despertar, um impacto, uma sensação profunda de que a cruz não é apenas um símbolo. É o ponto central da história, o centro da eternidade, o eco que transformou a própria estrutura do mundo espiritual. E eu absolutamente sei, que quando alguém realmente entende isso, a vida não continua igual. Algo muda dentro da pessoa, algo desperta. Enquanto eu continuava mergulhando nessa visão tão profunda do que aconteceu no céu durante a morte de Jesus, algo começou a se mover dentro de mim de uma forma diferente. Era como se aquela mesma tensão espiritual que abalou o céu naquele dia atravessasse os séculos e chegasse até nós. Hoje, no meio de tudo que estamos vivendo, por mais que pareça distante, a verdade é que o impacto daquele momento ainda reverbera no espírito humano, mesmo quando a gente não percebe. E é impossível ignorar o mundo em que estamos agora. Eu olho ao redor e vejo tanta gente cansada, esgotada emocionalmente, confusa, perdida. Pessoas que carregam no peito uma mistura de medo do futuro, peso das circunstâncias e uma sensação constante de estar lutando sozinhas. O mundo está acelerado, frio, barulhento, agressivo, e no meio desse caos moderno, eu comecei a perceber como a cruz continua sendo o ponto que divide tudo, inclusive a vida das pessoas hoje. Quanto mais eu meditava sobre como os anjos reagiram naquele dia, mais eu entendia que existe uma distância enorme entre como eles enxergam a obra de Cristo e como nós humanos muitas vezes vivemos no automático, esquecendo o tamanho desse amor. E isso começou a me incomodar espiritualmente, porque de certa forma, estamos vivendo tempos em que as pessoas carregam feridas invisíveis, dores silenciosas, batalhas internas que ninguém vê, e tudo isso nos desconecta daquele sacrifício que poderia restaurar tudo por dentro. Eu ficava imaginando como seria se nós tivéssemos a mesma sensibilidade dos anjos naquele momento. Se conseguíssemos perceber, mesmo que por um segundo, o peso real da presença de Deus nos dias de hoje,
talvez a nossa vida mudasse completamente. Porque enquanto o mundo está caminhando para um período de trevas, incertezas e conflitos, sejam emocionais, espirituais ou sociais, existe uma verdade que permanece intocável. O amor que fez o céu inteiro tremer continua alcançando pessoas agora, neste exato momento. E foi aí que caiu uma ficha dentro de mim. A mesma cena que fez os anjos se calarem está diretamente ligada aos nossos maiores medos e dores de hoje. A cruz não foi apenas um evento histórico. Ela é a resposta que o mundo moderno tenta preencher com distração. Tecnologia, relacionamentos rasos, vícios, status, dinheiro, sucesso, mas nunca encontra. Porque nada disso consegue tocar o lugar mais profundo da alma, aquele espaço que só pode ser preenchido por algo eterno. Enquanto eu pensava nisso, comecei a perceber como a cruz ainda confronta o mundo atual. Porque, enquanto todos buscam soluções rápidas, caminhos fáceis, explicações lógicas, Jesus oferece algo que nenhum sistema humano pode dar: transformação de dentro para fora. Não é só uma mudança de comportamento, não é só uma melhora emocional, é vida nova, é renascimento, é restauração do propósito. E isso me fez entender por que os anjos ficaram tão em silêncio naquele dia. Eles viram não apenas Jesus morrendo, eles viram o plano perfeito para salvar a humanidade sendo concluído diante deles. Eles viram o amor que ultrapassa qualquer entendimento sendo derramado por pessoas que nem sabiam que precisavam ser salvas. Eles viram a resposta para toda dor humana sendo liberada ali, no momento mais escuro da história. E quando eu conecto isso com o que vivemos hoje, é impossível não perceber o quanto estamos sedentos disso, o quanto as pessoas estão quebradas por dentro, mesmo quando sorrirem por fora, o quanto existe uma guerra espiritual acontecendo por trás de cada ansiedade, cada crise, cada vício, cada sensação de vazio que ninguém consegue explicar. E nessa hora, eu me dei conta de algo que tomou meu coração por completo. Se os anjos tremeram diante da cruz, por que nós estamos tentando enfrentar nossos problemas longe dela? Por que insistimos em tentar nos curar com coisas que não têm poder real de cura? Por que tentamos encontrar sentido em um mundo que está cada vez mais sem direção? E é nesse ponto da reflexão que eu sinto uma urgência dentro de mim. Uma urgência de despertar pessoas, uma urgência de fazer com que cada pessoa que está me ouvindo ou me assistindo agora perceba que a cruz não é apenas um símbolo religioso. Ela é o divisor de águas entre continuar vivendo perdido e começar a viver com propósito. Entre continuar carregando pesos que ninguém vê e finalmente encontrar descanso para a alma. Porque no fundo a verdade é simples. Se o céu inteiro respondeu à morte de Jesus, então nós aqui na terra também precisamos responder. Precisamos nos alinhar com essa realidade espiritual que muda a vida, que muda a direção, que cura, restaura, fortalece. E quando isso acontece, tudo começa a fazer sentido. E é exatamente por isso que esse tema é tão poderoso, tão atual, tão necessário e tão capaz de alcançar milhões de pessoas, porque estamos vivendo uma geração que já tentou de tudo, mas ainda não encontrou paz. Uma geração cheia de informação, mas pobre de esperança. Uma geração que vê tudo, mas não enxerga nada. E no meio desse vazio, a mensagem da cruz surge como a única luz capaz de atravessar a escuridão. Eu sei, dentro do meu espírito, que esse vídeo pode tocar vidas profundamente, pode despertar pessoas que estão adormecidas por dentro, pode curar corações quebrados, pode fazer gente que já perdeu a fé reencontrar o caminho, pode sim alcançar milhões, não por emoção barata, não por sensacionalismo, mas porque essa mensagem é viva, é eterna, é verdadeira e tem poder real. E enquanto eu fecho esse bloco, uma coisa permanece clara no meu coração. Assim como os anjos testemunharam aquele momento com temor e reverência, nós também precisamos olhar para a cruz com a mesma intensidade, porque é dela que vem a força para enfrentar os dias de hoje. É dela que vem a paz que o mundo não pode oferecer. É dela que vem a esperança que sustenta a alma em tempos difíceis. A cruz não ficou no passado. Ela continua falando, continua tocando, continua transformando. E hoje ela está falando com você. Você já parou para pensar que as peças desse quebra-cabeça, tecnológicas, políticas, religiosas e até culturais, estão se encaixando bem diante dos nossos olhos? E eu sinto isso. E eu preciso falar sério com você agora. Não é a teoria da conspiração, é observação. Quando eu olho para o mundo de hoje, eu vejo estruturas se formando que vão além de economia ou poder humano. São sistemas que pressionam a fé, buscam uniformizar crenças e tentam definir quem pode participar da sociedade. E quando isso acontece,
A pergunta que me queima por dentro é: como nós, como crentes, vamos nos posicionar? Eu não quero apavorar ninguém menos, quero acordar, porque há uma diferença fatal entre viver com medo e viver com vigilância espiritual. Medo paralisa. Vigilância nos prepara para agir com sabedoria e amor. E agir para mim hoje significa duas coisas claras. Primeiro, reafirmar a minha identidade em Cristo, menos com convicção sem vazio emocional. Segundo, viver como oposição prática a qualquer sistema que tente reduzir a nossa fé a uma mera etiqueta social. Ser contra o sistema do anticristo não é ser contra pessoas, é dizer um não firme àquilo que escraviza a alma humana. Você já percebeu como muitas decisões globais hoje exigem adesão a padrões que tocam a nossa consciência? Identidades digitais, centralização financeira, soluções que prometem conveniência enquanto limitam escolhas. São atrativos poderosos. Rapidez, acesso, modernidade. Mas conveniência não substitui verdade. E a Bíblia nos lembra que sinais se repetem menos engano em massa, sedução pela facilidade, submissão crescente a autoridades que tentam normatizar até a fé. Se eu vejo tudo isso e não falo, eu me torno conivente com o silêncio. A nossa resposta, do meu ponto de vista, precisa ser estratégica e espiritual. Estratégica, porque informação e preparo prático importam. Conhecer as mudanças, entender tecnologia, dialogar com a realidade econômica sem abrir mão do que somos. Espiritual, porque nada disso faz sentido sem intimidade com Deus, sem oração coerente, sem jejum verdadeiro, sem maturidade nas Escrituras. Qualquer reação nossa vira espetáculo vazio. Por isso, eu faço questão de viver as duas coisas ao mesmo tempo: estudo e oração, discernimento e amor. E há algo ainda mais urgente: resistência com sabedoria. Resistir não é confrontar com ódio, é recusar pactos que apaguem a nossa fé, é proteger as nossas famílias ensinando valores, é formar redes de apoio entre cristãos que se sustentam mutuamente, é preservar a liberdade de culto e de consciência com argumentos sólidos e caridade prática. Resistência também é cultural: produzir conteúdo, falar com clareza, usar as plataformas para fortalecer a verdade e não somente reagir às manchetes. Agora quero ser franco. Isso não é sobre pessimismo ou apocalipse emocional. É sobre maturidade cristã. É sobre preparar a igreja para ser luz onde há sombra. E luz transforma, não apenas denuncia. Por isso eu aposto no diálogo que esclarece, na pregação que liberta e nas atitudes que protegem sem perder a misericórdia. Se queremos que o mundo veja Jesus em nós, precisamos estar prontos para esclarecer o erro sem perder o amor. Se você está aqui comigo até esse ponto, se essas palavras tocaram algo dentro de você, eu te faço um pedido simples e sincero. Não deixe essa chama apagar. Leia, estude, ore, compartilhe com pessoas que você confia menos e, acima de tudo, mantenha o seu coração firme em Cristo. Não se deixe enganar por soluções fáceis que prometem segurança com perda de liberdade espiritual. E quando você vir algo que parece a solução final para todos os problemas, pare, ore, veja as Escrituras e converse com irmãos maduros antes de aceitar. Se esse vídeo tocou o seu coração, se fez você pensar diferente hoje, então inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos onde eu vou aprofundar sinais, explicações bíblicas e passos práticos para proteger sua fé e sua família. Compartilhe com alguém que você ama menos, porque informação que salva precisa circular. Gratidão por ter ficado até aqui. Sua presença importa. Que Deus abençoe você e sua família, que Ele proteja sua mente e seu coração, e que nos dê sabedoria para agir com amor em tempos tão decisivos. Gratidão e Deus abençoe.